Agora nós vamos trabalhar o estudo do plano, tá? Nós vamos encontrar aqui algumas equações que vão fazer parte do estudo do plano também. Então, nós vamos ter a equação geral, a equação vetorial e a equação paramétrica, tá? Então, no estudo do plano, na equação do plano, nós vamos sempre trabalhar com ponto e vetor. Então, nós vamos ter a formulazinha aqui, P1, escalar com NP vai ser igual a zero. E aí a gente vai fazer assim, o ponto P, que é o XY, XYZ, o ponto P1, que é X1, Y e Z1, que corresponde, na verdade, ao ponto dado, tá? E nós vamos ter o vetor, que é chamado de N ou NP, tanto faz, tá? Ele vai estar representado sempre por IJK ou pelas coordenadas x, y e z. Então, eu vou trabalhar com um ponto e um vetor aqui para você ter uma ideia de como se constrói a equação geral. Então, eu tenho o ponto P, que aqui está representado pelo ponto A, e é normal ao vetor I menos 2J mais 4K. Então, nós vamos ter o ponto P1, que seria o nosso A, e o ponto P, que é XYZ, é escalar com NP. Então, nós vamos ter aqui X mais 5, por quê? Porque o P é X, tá? Mais 5, porque tem o menos da fórmula, porque o P1 menos o P, então vai ficar mais 5. Y menos 3, por quê? Porque você tem aqui mais 3, sempre com o sinal contrário. E Z menos 2, por quê? Porque aqui você tem o 2, sempre com o sinal contrário. Escalar com o vetor 1, menos 2 e 4. Efetuando aqui a multiplicação, fala assim, 1 vezes o valor de x mais 5, o menos 2 vezes o y menos 3 e o 4 vezes o z menos 2, igual a 0. Efetuando o distributivo aqui, nós vamos ter x mais 5, menos 2y mais 6, mais 4z menos 8 igual a 0. O x menos 2y mais 4z, juntando esses elementos, 5 mais 6 menos 8 vai dar o 3 igual a 0, tá? E aqui mostra como faz para chegar nessa equação. Então, o menos d que aparece aqui na fórmula inicial é sempre esse valor indicado aqui, tá? Então, sempre esse valor, ele vai ser, na verdade, apenas um número. E esse número, para a equação geral, ele vai estar indicado dessa forma. Então, vai ficar x menos 2y mais 4z mais 3 igual a 0. O vetor dessa equação sempre vai aparecer aqui, 1 menos 2 e 4. Ó, 1 menos 2 e 4. Aí, na equação vetorial do plano, é bem simples. Porque você pega esse vetor que é 1, menos 2 e 4, que estaria nessa equação aqui, ou já identificado o vetor. Você coloca as coordenadas I, J, K, certo? Então, aqui aparece exatamente o vetor que aparece na equação geral, só representado de uma forma diferente, por isso que é chamada de equação vetorial. Então, isso aqui é fixo. Π1, que é a representação do plano, abre uma chave, x, em forma de vetor. Aqui dentro do parênteses você usa o vetor igual a menos 3. De onde vem esse menos 3? Esse é o número que aparece aqui, que seria o D, ele vai passar para o segundo membro, então é menos 3, ok? Outra equação que aparece no plano são as equações paramétricas. Então, as paramétricas, elas têm que ter dois vetores. Na verdade, não é só um como na equação geral, tá? Na paramétrica, ela tem que ter sempre dois vetores. Então, eu dei um exemplo aqui. Então, você também tem XYZ igual, né? Aí, aqui o ponto 5, 1 e menos 1, que é um exemplo hipotético, tá? Aqui o lambda, 4 lambda e 2 lambda. Aqui representa um vetor. E aqui 2mi, mi e menos 3mi. Lambda e mi são letras gregas. Elas são utilizadas na equação paramétrica do plano justamente para não trabalhar com o mesmo parâmetro t que a gente tinha na equação paramétrica da reta. Então, no vetor, ele sempre vai aparecer com letras gregas. Então, o mi, né, e o lambda, ok? Então, aqui nós temos o ponto
E aqui nós temos os dois vetores, representados sempre com essas letras gregas, o mi e o lambda.